Olha, tá explicado por que o Bolsonaro anda tão agressivo ultimamente, porque que ele queria bater em repórter, chamou depois de bundões. Tem uma nova investigação do Ministério Público do Rio de Janeiro que agora mira o Ossef. Só que tem uma coisa, o Ministério Público do Rio de Janeiro percebeu uma coisa. Investigando o Queiroz e o Flávio Bolsonaro pelas rachadinhas, eles barraram no corporativismo das instituições com o Bolsonaro, no fato de que o Gilmar Mendes está protegendo o Flávio até onde ele puder, porque ele vai segurar o Bolsonaro na palma da mão dele. Por isso que o Gilmar Mendes não mandou prender o Queiroz, e o fato de que os desembargadores da segunda instância estão completamente vendidos para o Bolsonaro. Eles deram uma decisão, rasgaram a Constituição para mandar o caso do Flávio para a segunda instância. Percebendo isso, os investigadores falaram, peraí, tem um outro relatório do COAF que mostra várias operações suspeitas do Ossef, o advogado do Bolsonaro. E essas investigações não têm nada a ver com rachadinhas ou com qualquer outra investigação de pessoas que têm foro privilegiado. Então o Ministério Público do Rio de Janeiro pode começar a investigar o Ossef e começar a desvendar vários esquemas da família Bolsonaro, eu vou explicar vários deles aqui, sem esbarrar nisso da justiça de falar, não, agora ele tem foro privilegiado, não pode mais ser preso. Agora vamos trocar o juiz da operação, vamos trocar os procuradores, vamos trocar os investigadores, todo mundo. Não, o Ossef não tem foro privilegiado e agora a coisa vai ficar feia. É por isso que o Bolsonaro está com um desespero muito grande nos últimos dias. Ele já está sabendo que esse relatório do COAF ele foi enviado para a Polícia Federal, foi enviado para a Polícia do Rio de Janeiro, para o Ministério Público, e já há essa investigação. E agora estão vazando dados. Um deles é que o Ossef movimentou 42 milhões de reais nos últimos anos, 42 milhões de reais. Outra é que ele recebeu 9 milhões da JBS. Outra é que a ex-esposa do Ossef pegou um empréstimo de 10 milhões com um banco cujos donos são os mesmos donos da JBS, o Joesley e o Wesley Batista. Os mesmos que estão fazendo negócios milionários com o governo Bolsonaro. Os mesmos que estão para irem presos, para cadeia, por conta da delação premiada deles que está para ser anulada, e quando eles forem presos e tentarem uma nova delação, o principal alvo vai ser o atual presidente da República, que tem ligações, essas ligações bem estranhas, com a JBS. E sabendo disso, o Bolsonaro tentou o encontro do Ossef, representando a JBS, representando assim, sem contrato, quer dizer, informalmente, com um subprocurador da República, o procurador da República, que era o responsável pela Lava Jato na PGR ano passado. E os investigadores perceberam, peraí, não dá para pegar o Bolsonaro por aqui, tá paralisado, o Gilmar Mendes não mandou prender o Queiroz porque ele quer ter o Bolsonaro na mão dele? Sem problema, vamos pegar o Bolsonaro agora por esse outro caminho. E aí o Bolsonaro está perdendo o controle, é por isso o Bolsonaro já está antevendo o que vai acontecer com ele. As movimentações do Ossef que o COAF pegou são muito suspeitas. Primeiro, ele movimentou 42 milhões de reais. Foram 22 milhões em débitos e 20 milhões em créditos. Quem movimentou não foi ele exatamente, foi a empresa de advogados do Ossef, que tem ele e 2 sócios, cujo a sede é lá em Atibaia, uma das sedes é lá em Atibaia, na casa em que estava abrigado o Queiroz. Mas aquela sede nunca foi colocada como endereço em nenhum dos processos. Por quê? Porque o Ministério Público suspeita que o Ossef, e é crime o que ele fez, que ele colocou ali como sede do escritório para que a polícia não pudesse fazer busca e apreensão ali. Então ele ia esconder o Queiroz ali, colocar uma das sedes do escritório ali, ou seja, no documento oficial, e aí a polícia não pode fazer busca e apreensão, ou pelo menos não é tão fácil fazer, dentro de um escritório de advocacia. Bom, não deu certo, a gente viu, o Queiroz acabou preso, foi solto e tudo mais, mas o Ossef movimentou 42 milhões de reais. Agora tem uma coisa, o Ossef, ele sempre declarou que ele não tem mais negócios com a ex-esposa dele, sempre. A empresa da ex-esposa dele fez um negócio um tempo atrás com o governo brasileiro, antes do Bolsonaro assumir, e ela pegou o dinheiro, mais de 25 milhões de reais, e não entregou. E aí ela sofreu uma multa, quer dizer, devolva o dinheiro. O Bolsonaro, uma das primeiras coisas que ele fez quando assumiu foi cancelar a multa. Quer dizer, ela pegou 25 milhões, não entregou o prometido, o que deveria entregar para o governo, e ficou com dinheiro. Ficou por isso mesmo, porque o Bolsonaro perdoou a multa. Então, já de cara, o Bolsonaro deu de presente 25 milhões para a ex-esposa do Ossef. Ex-esposa que também é sócia dele em alguns negócios. 25 milhões de cara. Mais do que isso, o Bolsonaro já assinou mais de 218 milhões de reais em contratos com essa empresa. Uma empresa que já tem o histórico de pegar o dinheiro e não entregar o produto que está vendendo para o governo. O Bolsonaro já assinou mais de 200 milhões em contratos com ela. A esposa do Ossef também, ela comprou do Ossef um terreno
por quase 3 milhões de reais. Só que esse terreno é um brejo. E esse brejo fica alagado 90% do tempo. Esse terreno é avaliado em quase nada, mas ela comprou do Ossef por quase 3 milhões. Tudo indica que diz são as investigações que isso é para passar dinheiro para ele legalmente. Ela deu como garantia de um empréstimo de 10 milhões de reais que ela tomou com um banco, mas os donos desse banco são os irmãos Batistas, Joesley e Wesley Batista. E ela pegou 10 milhões de reais de empréstimo com esse banco e deu um terreno que não custa nada. Tem coisa errada? Não sei. Entre isso, ela repassou muito dinheiro para o Ossef. No relatório do COAF tem relações de vários, são milhões e milhões e milhões de reais de dinheiro repassado da empresa da ex-esposa do Ossef para ele. E o Ossef tinha dito que não tinha mais negócios com a ex-esposa. Por que ele continua recebendo muito dinheiro da empresa dela? É muito estranho. Aí, entre essas coisas, descobriram que o Ossef, ele também recebeu da JBS, ele recebeu 9 milhões e nem a JBS nem ele souberam explicar por que ele ganhou 9 milhões. Parte desse dinheiro ajudou a pagar as despesas do Queiroz. Por quê? Porque o COAF também descobriu que o Ossef pagava consultas dos médicos do Queiroz. O que a JBS ganha dando tanto dinheiro para o Queiroz e para a ex-esposa deles? É aí que a gente tem que pegar e ligar os pontos. Olha só. No fim do ano passado, se eu não me engano, em outubro, o Bolsonaro organizou um encontro do Ossef como advogado informal da JBS. Ele não tinha procuração, então ele não era oficialmente advogado. Mas o Jair Bolsonaro ligou para o Augusto Aras, falou ao Augusto Aras que ele tinha acabado de indicar como Procurador-Geral da República, falou, pô, eu quero o encontro do Ossef com o procurador-chefe da Lava Jato aí na Procuradoria-Geral da República. O nome deles era Adonis Calou. O Procurador-Geral da República falou, senhor Adonis, você vai ter um encontro aqui com o Ossef, que vai representar a JBS, sobre a delação dos irmãos Batista, que tá para ser anulada. E se essa delação, que tem várias irregularidades, for anulada, a casa caiu. Os dois irmãos Batista, os dois bilionários, vão pra cadeia. Eles vão voltar pra cadeia e não tem o que fazer. Cadeia mesmo. O Bolsonaro ligou pro procurador da Lava Jato e o Bolsonaro tem poder de pedir para o Procurador-Geral da República para afastá-lo, tanto é que isso aconteceu, esse chefe da Lava Jato já foi afastado, não está mais lá, o Augusto Aras colocou outra pessoa da confiança dele, ou seja, uma pessoa alinhada a ele, e esse chefe da Lava Jato, Adonis Calou, teve essa reunião com o Ossef, e a reunião acabou em 2 minutos, porque ele falou, você não tem documento da empresa, tchau. Mas o Ossef, ele começou a reunião falando, a gente tem que rever essa delação do Joesley e o Wesley Batista, essa delação não pode ser cancelada, assim, eles não podem voltar para a cadeia. Por que será que o Bolsonaro está tão desesperado? Essa pergunta vale a pena ser feita também, até mais do que a do Queiroz, porque aí a gente está envolvendo dinheiro muito mais do que 89 mil, a gente está envolvendo milhões de reais. Por que será que o Bolsonaro está tão desesperado em manter os irmãos Batistas livres? Será que tem a ver com o dinheiro, a fortuna que eles pagaram para a família do Ossef, que é advogado, e o próprio Ossef falou, eu e o Bolsonaro somos uma pessoa só? Será que tem a ver com outras relações antigas do Bolsonaro com a JBS? Vamos lembrar que o Bolsonaro recebeu da JBS 200 mil em 2014 para a campanha dele. E ele lavou o dinheiro via PP, o partido dele, Partido Progressista. Gostou do vídeo? Curte, compartilha, se inscreve no canal e vamos empurrar que eles têm que cair. Falou!